Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade. Receba nossa calorosa saudação, você, amiga, você, amigo que está conosco por meio da Web Rádio Fraternidade. No nosso encontro com Paulo e Estevão, hoje o nosso programa de número 84. Rogamos ao alto a inspiração, a orientação desses abnegados trabalhadores do Cristo, a nos conduzir nessa verdadeira peregrinação, nesse aprendizado do caminho que eles nos mostram, a inspirar a nossa própria trajetória. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ficamos com a reflexão sobre o trabalho. Quando Paulo e Barnabé chegam à Antioquia de Pisídia com a saúde abalada. E Paulo deixa Barnabé descansando naquele quarto de simples que eles haviam conseguido e vai até a oficina de Ibrahim buscar a oportunidade de trabalho em troca de comida e teto. E depois, o próprio Barnabé, superando a sua fragilidade orgânica, e vai também até Eustáquio, o oleiro, buscar trabalho. E a gente fica com essa reflexão, né? Para mim, trabalho é fardo, eu já consigo encontrar essa profunda alegria de Barnabé e de Paulo. A gente lembra que está lá registrado no livro Gênesis: ganharás o pão, o sustento com suor de seu rosto, mostrando para nós que trabalho é necessidade para a nossa sobrevivência orgânica. Mas a doutrina vem nos esclarecer. No livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, justamente o capítulo 3, que trata da lei do trabalho. Kardec, com perguntas cirúrgicas, e a espiritualidade respondendo com toda a propriedade. Kardec, na pergunta 674, ele formula: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a espiritualidade responde: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Kardec retoma esse tema na 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, na medida em que nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo a nossa potencialidade. Não existe somente o trabalho teórico, nós precisamos dessa prática para criar esse hábito, e todo o nosso psiquismo se adapta por meio disso. E na 677 ele ainda retoma:
Porque a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. E mais à frente ele vai perguntar: qual o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então nós é que sabemos o limite da nossa capacidade de trabalho. Nós não precisamos hoje nos exaurir como ali Paulo, Barnabé, mas também não podemos perder essas oportunidades. E lembrando que trabalho é o meio de sobrevivência, mas também a nossa realidade, a nossa realização espiritual. E é justamente nesse ponto que estamos da nossa narrativa. Depois daquela semana de trabalho ali, Paulo na tenda de Ibraim e Barnabé com o oleiro Eustáquio, eles comparecem à sinagoga. Houve a exposição e no momento que nós paramos, o diretor dos serviços religiosos pergunta em voz alta se eles, como visitantes, desejariam dizer algumas palavras aos presentes. Será que Paulo vai aproveitar essa oportunidade, Maria Adélia? Então, aqui só um comentário, Marco Antônio. O trabalho os permitiu restabelecer-se o organismo físico, mas o trabalho do evangelho tinha que acontecer e foi à noite. Então, ali para aperfeiçoamento do espírito, da inteligência, da nossa evolução espiritual. Então, não existe milagres, existe o trabalho. Se a gente não faz o trabalho, eles não fizessem para angariar pelo menos teto, comida, e ali para prover as necessidades do corpo, não possibilitaria estarem na sinagoga à noite. E interessante essa tradição do judaísmo, a gente lembrar a tradição do judaísmo, que o dia do sábado consagrado ao trabalho espiritual. E a gente, seja nas nossas noites, que normalmente as nossas atividades religiosas dentro da doutrina acontecem mais à noite ou nos finais de semana. É o momento da reposição orgânica. Então, por meio do nosso trabalho espiritual, nós fazemos a reposição orgânica. Não é isso? E Paulo, então, de pronto, levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei. Tomado de eloquência sublime, aqui a fala dele é a fala de Jesus, O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente, como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? E se orgulhara mesmo, Porém, e até aqui, só alegria geral. Mas Paulo, então, ele vai colocar toda essa eloquência sublime sua a serviço da exposição da lei e dos profetas, criando aquele clima favorável em todos os corações. Ali, naquele momento, ele começa a colocar o evangelho. Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Aqui agora novidade. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se agora contrariadas. Então, naquele ambiente farisaico,
a palavra sobre o evangelho já não caía bem como no início da narrativa. Mas a maioria, importante ressaltar isso, escutava-o com indefinível vibração de simpatia. Então ele conseguia ainda, ao falar de Jesus, manter essa sintonia com a maioria dos corações ali presentes. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. Levava essa emoção mais profunda. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Uma coisa é o intelecto, né, Maria Amélia, que rejeita alguma verdade que contraria a tradição. Mas outra coisa é o coração que se que se vê surpreendido e arrebatado perante essas verdades que traz conforto. E como foi isso? Como repercutiu nos corações ali presentes, Maria Amélia? Então, agora a gente tem assim uma noção, acompanhando o livro passo a passo, como foi desbravador esse trabalho de Paulo, né? E ali na companhia de Barnabé. Plantando essa semente nesses corações. Nesses corações, porque se a gente for pensar, ali, Antioquia de Pisídia era um lugar longe de Jerusalém. Então, muitos ali não sabiam da história, não tinha internet, não tinha, né, a notícia chegando imediatamente, não tinham muitos viajantes que traziam as notícias. Então, eles não sabiam nada sobre Jesus, nada do acontecido. Não estava próximo de Jerusalém. Então, quando ele falava da lei dos profetas, vinha aquela coisa familiar. Quando ele anunciava o Messias, contando ainda que ele já tinha vindo, né, e crucificado, aí a reação é aqueles que tocavam o coração, que acreditavam, né, no Messias, e aquilo fazia bem, como está aqui, né, falando, você próprio falou, uma vibração de simpatia indefinível. Então, dividia as turmas. Então, qual foi a repercussão? Terminada a longa oração, ele foi abraçado, especialmente ali por Ibrahim e Eustáquio, que quando citou, né, quando Paulo vai pedir emprego e cita Deus, ele foi ali abraçado como irmão. Então, Ibrahim e Eustáquio estavam muito felizes, porque aqueles que eles empregaram, que aceitaram, né, oferecer o emprego, a oportunidade, estavam ali radiantes com a sua eloquência e viram-o como um verdadeiro irmão. Então, tanto Ibrahim e Eustáquio aproximaram-se para saudações altamente sensibilizados. Mas, como nós vimos, sempre divide a turma. Os descontentes, no entanto, não faltaram. Qual eram esses descontentes? Aqueles que não conseguiam, por orgulho, ver um Messias tão submisso no olhar deles, que não fez nada, covardemente se entregou à cruz. Então, o êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. E aí, o que aconteceu, Marco Antônio? Então, no dia seguinte, a gente pode ver essa cena. Então, aquela pessoa simples que chegou lá na tenda de Ibrahim, pedindo trabalho a troco de pão e teto, rogando em nome de Deus para que fosse concedida essa oportunidade. E também Barnabé lá com Eustáquio, na Olaria. E agora, depois daquela fala da sinagoga, toda aquela eloquência, o dia seguinte foi de comentário geral, tanto da tenda de Ibrahim como na Olaria de Eustáquio. Aquele bochicho, né? Aquele borborinho ali, né? Muita gente visitando. Locais de grandes discussões e
entendimentos. Então já estabelecendo ali no ambiente de trabalho essa comunidade espiritual. E aí começaram, né, as curas que se poderiam fazer em nome do Mestre. Uma velha tia de Ibrahim foi curada de enfermidade pertinaz com a simples imposição das mãos e a prece do Cristo. E também 2 filhinhos de Eustáquio, que era o patrão de Barnabé. Os 2 emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. Então, além daquela fala inspirada na sinagoga, agora essas curas que se realizavam. A gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. E aí o comentário de Emmanuel. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia da parte dos mais altamente colocados na cidade. Poderosos, né? Lembra para nós aquela fala de Jesus, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mas isso cria sempre também, por outro lado, a animosidade, né, Maria Amélia? E aí, iniciou-se o movimento contrário ao Cristo. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aqui era fundamentalmente Paulo já falando, né? Aumentava entre os israelitas poderosos, então incomodava essa casta mais elevada. A perseguição, o apodo, né? E a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Isso não abatia o ânimo deles. Confortado pelos mais sinceros, né? Fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Então aqui é a segunda igreja sendo fundada. A primeira lá, pelo benefício de Sérgio Paulo, em Neopáfos, e a segunda aqui em Antioquia de Pisídia, na casa do próprio Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, que nós tínhamos visto, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante 1 mês esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Maria Amélia, como repercutiu essa doença de Paulo ali, naquele momento? Eles que agora curavam e não podia curar a si próprio? É interessante. Ali vai também esse incidente dividir as opiniões. Porque quem entendia as curas e participavam delas sabiam que eram curas por intercessão, né, das orações ao Cristo. Então, não eram curas feitas por Saulo, por Paulo e Barnabé como homens, né? Não eram curas provenientes das orações, né, endereçadas ao plano maior. Então, eram curas por mérito ali da espiritualidade, não eram do homem, né? Do humano. Então, muitos explorando o incidente, ou seja, o Emmanuel coloca, os inimigos do Evangelho puseram-se em campo, ironizando a situação. Isso é porque nós, né, amigos queridos, que já optamos pela seara do bem, pela seara do Evangelho, não estamos impunes a nem para qualquer provação, principalmente as enfermidades, que nós espíritas sabemos que são instrumentos e mecanismos para o nosso entendimento, para a nossa melhoria moral. Então, aqui não é porque nós não estamos incólumes, não é, Marco Antônio? Os trabalhadores de Jesus, pelo contrário, eles experimentam toda sorte de desafios, principalmente enfermidades. Então,
Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam o novo reino. Reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinentes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Então, essa era a pergunta dos inimigos do Evangelho. Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. No entanto, os confrades, aqueles irmãos que entendiam a lição, foram de uma dedicação sem limites. Então, aqui fala, com 30 dias, por 1 mês ele esteja enfermo, foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibraim, como se houvesse encontrado o novo lar. E aí, após a convalescência, desanimaram esses pregadores, Marco Antônio? Não é da natureza de Paulo nem de Barnabé. Após a convalescença, o desassombrado tecelão voltou mais alvissareiro à pregação das verdades novas. Ele não se abate com esses desafios, Maria Amélia. A gente vê naquele espírito arrebatado de Paulo. E ali estava uma lição da solidariedade dos confrades, que chegavam ao Evangelho, não é? Muito interessante essa observação sua. As nossas fragilidades são também oportunidades de nós valorizarmos essa colaboração recíproca que a gente recebe. Se nós pensarmos bem, qual é o nosso objetivo na Terra? Todos nós trazemos feridas espirituais. Estamos juntos para nos curarmos reciprocamente. E às vezes essas nossas fragilidades aqui, como a de Paulo, são a oportunidade. E a gente vê como que aquela comunidade de irmãos ali se vê essa oportunidade, aquele homem que trazia toda aquela verdade, toda essa nova revelação, agora necessitava de cuidado. E a gente vê isso. Muitos médiuns de cura fazem um trabalho belíssimo, perseverante, e são tomados de moléstias difíceis, Marco Antônio? E é importante a gente observar, nós estamos aqui na segunda igreja fundada por Paulo e Barnabé. Não fossem esses cuidados, talvez ali tivesse encerrado a jornada paulina. Então, esse cuidado que ele recebeu, restabelecendo a sua saúde, é a oportunidade dele continuar o seu trabalho. E mais, a gente vê aqui a lição de fraternidade. E a gente lembra de Francisco de Assis. Faz parte da divulgação do Evangelho, a prática fraterna. A proposta do Evangelho é criar irmãos. Quando Jesus nos fala, agora nos trata como amigo, como irmãos. E é essa a nossa finalidade. Nós estamos aqui. Então, isso nos traz também um outro elemento de atenção. Muitas vezes, na nossa casa espírita, nós temos um olhar para aquele que a gente chama de assistido pela casa, o necessitado. E às vezes a gente não tem toda essa atenção para o companheiro que está ao nosso lado. E que precisa também desse cuidado, como Paulo está recebendo aqui nesse momento. Que é o cuidador, É o cuidador. Ele é isso. Nós estamos aqui para nos cuidarmos reciprocamente. Ele traz a verdade e recebe aquele cuidado. Observando-lhe, então, a coragem, os elementos judaicos, ralados de despeito, tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante da cidade, mantendo-se superior
a calúnias e insultos. E aqui a gente vai ver por quê. Uma das razões por que Paulo é o vaso escolhido. Fosse outro, talvez não tivesse essa mesma energia, essa mesma disciplina e essas mesmas, podemos usar até a palavra estratégia, para lutar contra os copos do farisaísmo, porque ele conhecia. Ele conhecia essas estratégias. Então, essa também é uma das razões que nos mostra porque ele é o vaso escolhido por Jesus. Porque ele sabe se manter superior às calúnias e insultos. E isso também trazendo lição para nós. Muitas vezes no trabalho do bem, nós vamos receber calúnias, ironias, insultos. E não podemos nos abater, não podemos nos afastar, nem da tarefa, nem do grupo. E aqui nós vamos ver uma coisa muito importante agora. Ele resiste a tudo isso que vem contra ele. Mas, quando essas ameaças são dirigidas ao grupo, aí ele tem uma atenção diferente. Mas quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçam Ibraim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimento. Então, quando o espírito farisaico percebe que por ali não vai obter êxito, que ele não consegue abater Paulo e Barnabé, por quê? Eles nada tinham. Eles estavam ali na dedicação total ao evangelho. Eles tinham perdido a capa, o pão, até os pergaminhos. E não se bateram. O que eles poderiam perder ali, né, de honras, né, e privilégios ali diante. Mas Ibraim e Eustáquio tinha os seus locais de trabalho, dava emprego para as pessoas e tinham famílias. Então era preciso preservá-los. Os dois antigos habitantes de Antioquia de Pisídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Então muda todo o confronto, todos os ataques deixam de ser dirigidos agora a Paulo e Barnabé e se dirigem a Eustáquio e Ibraim. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. Eles não só perderiam todas as condições, as oportunidades de trabalho ali, com seu trabalho honesto, sustento das suas famílias, mas também seriam recolhidos em cárceres, né? E flagelações. Os missionários de Jesus consideram, e aí, Maria Amélia, como que nós vamos ver isso? Como que agora Paulo e Barnabé resolve frente às ameaças ali para Eustáquio? Eles vão sair, claro, aí. Não vão deixar nem presenciar, nem ser causa dessa injustiça e dessa violência contra os amigos que estavam ali, se tornaram companheiros de divulgação do evangelho. Então, é a hora de partir. Olha que interessante, né, Marco Antônio? A saída para Antioquia de Pisídia, com tantos dissabores, né? Olha a lição necessária, né, para esse poder de resolução, firmeza de ânimo dele, porque eles não tinham mais nada a perder. Perdeu-se tudo nesse caminho, né? Mas ganhou essa resolução. E ali eles estavam, né, desapegados para poder continuar a missão e deixar esses amigos ali com a sementinha da igreja fundada para continuar a divulgação. E aí os fariseus, né, iam se considerar vitoriosos, banindo, né, os dois. E eles seguiram ali. Eles não podiam, né,
considerar a penosa situação dos amigos, resolveram partir. Ibraim, com os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue, esconder o abatimento. E ante as interrogações de Barnabé, Paulo põe os planos de atividades, porque ali todos os planos já estavam naquela cabeça privilegiada, Demandariam Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. Então, reuniram os irmãos em noite memorável para quantos lhe viveram as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Uma gestação, quase uma gestação aí, 8 meses, fundando, nascendo aí a segunda igreja. Afrontaram zombarias, apodos e haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados com o banimento, como se fossem criminosos comuns, mas a Igreja do Cristo estava fundada. Era isso que interessava a missão daqueles 2 ali, apóstolos desbravadores. Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam aos olhos. Os novos discípulos não deveriam estranhar, essas agruras do mundo, porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignomínia. Então, é isso, Marco Antônio, chegamos ao fim do nosso encontro. Mas antes, a nossa reflexão e é no sentido que você nos trouxe hoje, Marianelli, porque muitas vezes nós estamos no trabalho do bem e os desafios se abatem sobre nós. Desafios familiares, desafios de saúde. Então, naquela linha que você trouxe, quando nós estamos nesse trabalho do bem, do evangelho, isso nos torna isentos das provações ou não? Tema para a nossa reflexão da semana, até o nosso próximo encontro. Com muita alegria, aguardamos vocês. Que Jesus nos ampare e sustente sempre. Assim seja. Você acompanhou nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade.